Isso é fresco, tá, cara? Isso aqui nem foi publicado, nem foi ainda. Você vai entrando nos bastidores, você falando isso. Nem foi publicado ainda. Ah! Olá, seja bem-vindo à nova semana de treinamento do tratamento da escoliose, especial lançamento do método S4D. Essa semana eu preparei aulas especiais em que eu vou te mostrar muito além do porquê o paciente de escoliose parou de evoluir no tratamento com exercícios tradicionais da fisioterapia, como RPG e Pilates. Isso é apenas a ponta do iceberg. Eu vou te mostrar como é possível trabalhar com a redução da curva da escoliose e como fazer a manutenção dos resultados. Vamos também, a partir dos fundamentos baseados nas melhores evidências científicas, saber identificar diferentes tipos de curvas e como tratar. Ver um case completo de um paciente desde o início da avaliação aos exercícios e, para completar com chave de ouro, eu vou te mostrar os fundamentos do método S4D, que é um método brasileiro de exercícios específicos de fisioterapia para escoliose, que tem trazido resultados comprovados nos últimos anos. Logo ao final dessa aula, você vai sair sabendo o porquê exercícios tradicionais de fisioterapia, como RPG e Pilates, não são tratamentos para escoliose, o que é escoliose de acordo com as organizações internacionais, quais são os fundamentos da escoliose, e como identificá-la no seu paciente. Como medir a radiografia e saber calcular o ângulo de Cobb, quais são os coletes para a escoliose e quais são os protocolos de uso também do colete ortopédico. E por fim, como você, fisioterapeuta, pode estar deixando passar uma oportunidade de ouro de lotar a sua agenda, ser mais valorizado e cobrar um valor justo pela sua consulta. Veja o depoimento desses fisioterapeutas que já estão aplicando a nossa metodologia e o que eu posso te ensinar ainda mais. E foi a melhor coisa que eu fiz. Parece que eu comprei o curso e começou a chover paciente. Hoje mesmo eu recebi uma indicação, avaliei uma paciente de escoliose hoje à tarde. Para mim foi um marco. Eu sou funcionária pública aqui em Jacareí também. Aí eu virei referência. Agora só eu que atendo escoliose aqui pelo SUS. Começar o curso e já avaliar a paciente nova, né, de 45 graus de escoliose. Começa a aparecer mais pacientes para trabalhar com escoliose. Eu tenho curvas menores, né, pacientes com curvas menores. Tem muita gente na lista de espera com escoliose. Me ajudou muito a ter mais confiança, avaliar melhor. Os pacientes de escoliose estão fazendo só o método do Rodrigo, agora estão tendo resultados muito legais. Mas já dá para ver que é bem diferente o resultado e é mais rápido, né? Muito mais imediato. O Rodrigo vem trazendo uma coisa muito nova e factível na clínica, que é trazer a ciência junto com a prática clínica. E ele vem mostrando essa quantidade de exercícios que um fisioterapeuta pode aplicar. Com isso, evoluir ainda mais nesse tratamento para conter, prevenir, em alguns casos, diminuir essa curvatura da escoliose. Bastante gente me procurando, me perguntando, né? Porque, querendo ou não, é uma novidade do tradicional. Mais ou menos um ano atrás, meu filho foi diagnosticado com escoliose. E depois de termos feito esse diagnóstico, passado por vários ortopedistas e um dos mais renomados da nossa cidade ter indicado o procedimento cirúrgico, encontrei na internet o Rodrigo Andrade. Fui orientada por ele a fazer o curso, já que eu sou fisioterapeuta. E, resumindo, depois que a gente encontrou esse tratamento, ele já reduziu 8 graus da escoliose com exercícios e colete. Para quem está me conhecendo agora, eu sou o Rodrigo Andrade, fisioterapeuta clínico, pesquisador, doutorando e fundador do Escoliose Brasil e do método S4D. E antes de qualquer coisa, eu estou muito feliz de finalmente poder anunciar para você que o Brasil será o próximo país a validar um novo método de tratamento da escoliose, que tem trazido resultados comprovados para centenas de pacientes. E o meu objetivo é poder levar o melhor tratamento para o maior número de pessoas em todo o mundo. E por que eu não estou sozinho nisso?
porque você está aqui comigo e isso já mostra o seu comprometimento com a nossa profissão e a sua vontade de fazer o melhor para o seu paciente com escoliose. Agora vamos direto ao ponto. Por que o paciente de escoliose parou de evoluir no tratamento com exercícios tradicionais como RPG e Pilates? Você acha que eu também não tratei pacientes com escoliose com RPG? Eu saí da faculdade certo do que eu queria: tratar patologias da coluna vertebral. E a escoliose me escolheu. Eu fui com as minhas ferramentas que eu tinha aprendido na faculdade a tratar os meus primeiros pacientes com escoliose, lá em 2006. Aqui eu quero fazer um parêntese, que o tratamento da escoliose mudou muito, mas o ensino nas graduações continua extremamente precários para o tratamento da escoliose. Voltando ao RPG e o tratamento da escoliose, vou te dizer que eu tinha alguns bons resultados, mas em alguns momentos o meu paciente não evoluía mais. E então, pensa comigo, nessa situação eu fazia uma ótima sessão com o paciente, terminava todo orgulhoso, o paciente certinho, com a coluna toda linda, retinha, arrumada. Eu virava as costas, quando eu olhava para o paciente saindo pela porta do meu consultório, eu não podia acreditar, parecia que ele tinha acabado de chegar na consulta, com a coluna torta, os ombros desalinhados, uma cintura mais marcada de um lado que de outro. O que acontecia naqueles minutos de diferença? Eu que não era bom o suficiente? Será que o que eu estava usando não eram as melhores ferramentas para aquele caso específico? Eu ficava pensando em todas essas possibilidades, bem frustrado. E nesse momento, para mim, não importava o método, desde que seja íntegro e de resultado. A verdade era dura e uma só: eu não estava alcançando os resultados que eu esperava. Foi aí que eu tive a minha primeira surpresa. Eu fui pesquisar as evidências científicas do RPG e do Pilates, e eu descobri que esses métodos não tinham evidências científicas para o tratamento da escoliose. Para você ter uma ideia, nós temos pouquíssimos estudos com RPG e Pilates. Um deles, que é um ensaio clínico com 2 grupos, que só avaliaram 10 pacientes por grupo. Um grupo tratou RPG por 3 meses e o outro grupo acabou não tendo nenhum tratamento, nenhuma intervenção. E aí a conclusão final do estudo é que o RPG funcionaria para tratamento da escoliose. Quando você se debruça em ler esse estudo, ele tem diversos problemas metodológicos. Realmente, nós não podemos confiar nesse estudo. 10 pessoas somente não é um N representativo. 3 meses de tratamento para escoliose é muito pouco. E quando você se debruça nos resultados, as diferenças não são clinicamente relevantes. Em um estudo recente que comparou os exercícios específicos com o método Pilates para pessoas com escoliose idiopática, ele verificou que os exercícios específicos foram mais eficazes no ângulo de Cobb e na distribuição da carga comparado aí com o método Pilates. Ou seja, talvez nós precisamos pensar que os exercícios sim podem ser uma melhor solução para esses pacientes. E se você quiser ver com seus próprios olhos, clique no link que está aparecendo nessa página que eu estou te dando de bônus esses artigos. Então, ponto 1. RPG e Pilates não tem evidências científicas para o tratamento da escoliose. Eu acabei de te provar isso. Eu não estou falando do método, eu estou falando destes métodos aplicados a pacientes com escoliose. RPG e Pilates têm a sua valia, mas para o tratamento da escoliose, nós precisamos de métodos comprovados cientificamente. E o que funciona? Não adianta apontar o problema sem te dar uma solução. E é isso que eu vim fazer aqui nessa semana. Te dar a solução para que o seu paciente com escoliose evolua no tratamento e, em muitos casos, reduza a curvatura e não vá para a cirurgia. Como no caso da nossa paciente que nós realizamos a reavaliação ontem. Essa paciente ela é portuguesa e ela nos acompanha no tratamento há 24 meses. Ela começou com uma curvatura superior a 50 graus,
com indicação cirúrgica e com o uso de exercícios específicos para escoliose e o colete ortopédico, ela passou a 40 graus. Ou seja, ela evitou a cirurgia e hoje nós já estamos no processo de tirar o colete e que ela tenha uma qualidade de vida normal sem ter passado pela cirurgia. Agora vamos ao ponto número 2. Agora que eu sei que os métodos que me ensinaram lá na faculdade estavam longe de serem as melhores opções de tratamento para o meu paciente, eu fui buscar no mundo o que tinha de evidências científicas. E foi aí que eu tive uma nova descoberta. Transformando essa história longa em curta, para poder fazer essa formação na Itália, eu tinha que ir para lá 3 vezes no mesmo ano. Aí você deve estar pensando, mas o Rodrigo tinha dinheiro. Hoje você tem clínicas aí por vários cantos do Brasil, assim é fácil. E aí eu vou te contar uma coisa, eu não tinha dinheiro, eu tinha um valor certinho para pagar a primeira viagem que eu tinha juntado com o meu trabalho. E que eu trabalhava só em uma clínica de uma outra pessoa. Eu tinha um carro que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro, era um Peugeot 206, e era a minha única garantia. Se algo desse muito errado, eu vendia o carro e ficava a pé. Só para você saber um pouco mais sobre mim, eu sou de Mogi-mirim, do interior de São Paulo, e a única coisa que os meus pais, com muito custo, puderam pagar foi a minha faculdade, e eu tinha que dar certo. Eu sou muito grato por eles, por esse motivo. Me tornar um fisioterapeuta foi o que me permitiu alcançar tudo que eu tenho hoje. Agora voltando à minha primeira viagem para a Itália e a minha busca sobre o que funcionava para a escoliose, foi nesse momento que eu tive meu primeiro insight. Ali mudou tudo na minha vida como fisioterapeuta. Foi nesse curso que eu descobri o que a escoliose não era simplesmente uma alteração postural ou um lado está mais forte que o outro. E agora eu vou te contar uma sacada no tratamento da escoliose. O tratamento da escoliose, ele tem origem e ele é baseado em você corrigir o sistema nervoso central. Pronto, voltei da Itália com uma outra cabeça, tudo tinha mudado no meu raciocínio clínico. E assim que eu voltei, eu já comecei a tratar os pacientes com o que eu tinha aprendido. E os resultados começaram a aparecer. E além disso, eu descobri que eu tinha muitos mais pacientes com escoliose do que eu imaginava. Eles começaram a aparecer de diversos locais. Lembra que eu falei que eu teria que vender o meu carro se tudo desse errado para eu concluir o curso? Pois é, eu não precisei vender o carro e ainda assim eu comecei a ganhar mais dinheiro atendendo pacientes com escoliose só com o que eu tinha aprendido na primeira etapa do curso. E você sabe o porquê que isso aconteceu? Eu te respondo, porque o que eu tinha aprendido lá era muito diferente de tudo que eu tinha aprendido aqui no Brasil. E o que eu aplicava já fazia aí muito mais sentido e dava mais resultado. Mas esse foi só o começo. Após hoje 15 anos tratando escoliose, consigo chegar a resultados com muito mais eficiência. E é isso que eu quero que aconteça com você, que depois das aulas, desse treinamento, você já possa aplicar no seu consultório e comece a ajudar aí pacientes com escoliose e a ser mais valorizado no seu trabalho. Sim, ser referência pelo seu trabalho, pelo seu esforço e ser valorizado pelos seus resultados. Queremos fisioterapeutas mais valorizados pelo seu trabalho. Para eu chegar até aqui, eu não só fiz 3 módulos na Itália, como no ano seguinte eu fui para Hong Kong, depois para Colômbia, Nova York, fazendo formações dos métodos com as maiores evidências, com as evidências nível 1 para o tratamento da escoliose. Calma, eu já vou explicar todas essas escolas. Parece que eu fiquei 3 anos de férias, né? Mas é claro, quem dera, isso não aconteceu. Só para você ter uma ideia de tudo que aconteceu, o dia que eu fui para Hong Kong, na mesma semana, o meu filho Lorenzo nasceu. Eu fui com o coração apertado, mas hoje eu vejo que valeu a pena, porque eu consigo aí colher frutos desse esforço. Eu cresci o meu negócio, ajudei mais de 1000 pacientes com escoliose e desde 2006 até agora
já são 15 anos de experiência clínica, mais de 1.000 pacientes atendidos com escoliose, utilizando o nosso método. 5 clínicas no Brasil e próximo aí a 1.000 alunos formados no nosso tratamento da escoliose baseado em evidências. Até agora, eu já te dei 2 pontos incontestáveis de que os métodos conservadores como RPG e Pilates não são tratamentos para escoliose. Primeiro, falta evidência científica. Segundo, os métodos científicos não tratam alterações posturais ou fortalecem de um lado e alonga do outro, e sim, eles têm base no sistema nervoso central. Além disso, um terceiro ponto do nosso tratamento é muito fundamental. Nós ensinamos o paciente a fazer exercícios específicos todos os dias em sua casa. Agora que você já conhece um pouco da minha história e eu já te mostrei por que os pacientes de escoliose param de evoluir no tratamento com os métodos de exercícios tradicionais da fisioterapia, vamos dar um passo à frente e eu vou te mostrar os fundamentos da escoliose, como identificar diferentes tipos de curva, como tratar essas curvas e quando indicar colete e qual é o colete mais indicado aí para escoliose. O que é o ângulo de Cobb e como ele é calculado e como você pode se destacar como fisioterapeuta e ainda lotar sua agenda. A escoliose, ela é definida como uma deformidade tridimensional da coluna. Quando nós olhamos a pessoa de frente ou de costas, nós podemos observar um S ou um C dessa curvatura lateral da coluna, uma inclinação lateral. Ela só é definida como escoliose quando nós temos um ângulo de Cobb maior que 10 graus. Quando eu observo esse paciente de cima, então no eixo axial ali daquele paciente, nós observamos uma rotação das vértebras. Eu gosto bastante de mostrar, essa imagem de uma escada caracol, que quando você olha para a escoliose, você não só vê esse S, mas você vê como que as vértebras, o que ela acontece no corpo do paciente, essa torção das vértebras quando nós olhamos esse paciente de cima. Isso também é muito observado, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando você faz o teste de Adams, que é levar a mão ao chão. E quando nós observamos o paciente na vista lateral, quando você olha ele de lado, na grande maioria das vezes, nós observamos uma retificação, principalmente na curvatura torácica, ou seja, aonde era para ter aquela cifose e a lordose, na maioria das vezes a cifose é retificada. E como que nós podemos então descobrir quem tem escoliose? Como nós podemos fazer um programa de rastreamento da escoliose? Então seria muito importante se cada um de nós, profissionais da saúde, como pequenos soldados, fôssemos atrás dos pacientes que têm chance de ter escoliose. Por quê? Eu vou mostrar isso com dados bem interessantes para vocês. Existe um teste, que é um teste muito antigo, tá? A gente pode fazer isso nas escolas, visto que a escoliose ela aparece principalmente na fase da adolescência. Nós fazemos o teste de Adams, que é juntar as mãos e flexionar a coluna. Esse teste ele é super antigo, ele é de 1865, tá? Só que ele não é tão fiel, tão fidedigno. O que é mais fidedigno? Se nós utilizarmos um instrumento como o escoliômetro, tá? O escoliômetro nada mais é que um nível que você coloca nas costas dessa pessoa, enquanto ela faz esse teste de flexão do tronco, e aí você vai observar que tem um lado das costas que ele é maior, mais alto, por conta dessa rotação axial aí da coluna. E quando nós temos um escoliômetro, um valor desse ângulo de rotação de tronco maior do que 7 graus, nós
aí sim indicamos uma radiografia, que ela é o padrão ouro para diagnóstico e para acompanhamento da escoliose. O que nós fizemos no Brasil? Nós fizemos um estudo publicado na Journal Spine, que é uma das revistas de maior fator de impacto da nossa área. Nós publicamos um estudo que ele é super diferente, super pioneiro no hemisfério sul. Nós publicamos esse estudo que é a prevalência da escoliose idiopática no estado de São Paulo, Brasil. Ele é o estudo que nós temos de prevalência, o dado sobre qual é o número de pessoas que têm escoliose no estado de São Paulo. Eu tive o prazer de participar desse estudo com a nossa equipe da USP. O que nós encontramos nesse estudo? Que a prevalência da escoliose ela é próxima a 1,5% da população, tá? Visto que nós temos 4, 5 milhões aí de pessoas com escoliose. Nós também encontramos 4 meninas para cada menino. Então não é só a escoliose, ela é mais prevalente nas meninas, como ela é também mais grave nas meninas. Um outro aspecto importante é a faixa etária. Nós encontramos mais pessoas ali próximo à puberdade. Então, 13, 14 anos foi a maior prevalência de pessoas com escoliose, adolescentes com escoliose. Agora, o dado mais legal desse estudo. Quando você, profissional da saúde, vai em busca do paciente, isso pode ser uma excelente estratégia de marketing aí na sua região, de você encontrar pessoas que têm escoliose, levando o nome da sua empresa, levando o nome do seu nome, né, como fisioterapeuta, para a escola, para ficar conhecido. Quando você faz esse trabalho ativo de procurar escoliose, as curvas são pequenas, são de 20 graus em média. Isso foi o dado do nosso estudo publicado. O que quer dizer isso? Com 20 graus, esse paciente ele só precisa de fisioterapia, de exercícios específicos para fisioterapia. Você encontra a escoliose em épocas ainda muito pequena, que só o exercício daria conta de evitar a progressão, que tenha que usar colete ortopédico e, claro, evita aí inúmeras cirurgias nessas pessoas. Um outro dado que nós publicamos numa outra revista muito importante, chamado Journal Manipulative, nós vimos que um importante achado quando nós avaliamos a alteração postural do paciente é o desnivelamento do ombro. Então isso teve uma forte correlação estatística de um teste estatístico chamado Odds Ratio. Quando você vê um ombro mais alto que o outro, então isso é importante você ficar atento aí e propagar essa informação para sua família, para os seus amigos. Encontrou um adolescente com o ombro muito mais alto que o outro, vá atrás, faça o teste de Adams, use o escoliômetro, faça uma radiografia, que ele tem fortes chances de ter escoliose. E aí, o que nós precisamos fazer, uma vez visto isso, é indicar. Então, quando a gente faz o escoliômetro e ele dá um valor maior que 7 graus, a gente precisa pedir um ângulo, fazer uma radiografia panorâmica, e essa radiografia ela é medida. Nós precisamos medir para saber o valor dela. Qual é o valor da curva? Por quê? O ângulo de Cobb ele nos vai dizer qual é o tratamento que nós devemos fazer, se é só exercício, se tem que usar colete mais exercício ou se é um tratamento cirúrgico. Então isso é muito importante. Ele vai nos guiar qual é o melhor tratamento. Ele também vai nos guiar se o tratamento está indo bem, se nós estamos segurando aquela curvatura, se nós melhoramos a curvatura ou se esse paciente está progredindo. Então, é o padrão ouro, a radiografia é o mais importante. Então, para isso, nós precisamos medir, saber medir o ângulo de Cobb. Então, como que é medido o ângulo de Cobb? Nós precisamos traçar uma linha central, que a gente chama isso de alinhamento crânio-sacral, para verificar se esse paciente está alinhado ou não. E aí, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que encontrar a vértebra que está mais inclinada. Então, você vai vir com uma régua e vai passando ali no platô inferior, na parte de baixo da vértebra, e você vai descendo, encontrando qual vértebra está mais inclinada. Esta é a vértebra limite inferior, a vértebra que está mais inclinada.
aí sim a gente faz a gente traça uma linha. E aí, nós saímos também da linha da vértebra que está mais, chama limite, a vértebra apical, que está mais distante da linha média. E aí, na parte de cima da vértebra, você vai subindo. E você vai encontrar também a vértebra que está mais inclinada na parte de cima. Você vai fazer isso na parte inferior, no platô inferior, encontrar a que está mais inclinada embaixo e encontrar a que está mais inclinada em cima. Uma vez que você fez isso, essas duas vértebras vão se encontrar, tá? Essas duas linhas vão se encontrar. E aí nós temos o valor do ângulo de Cobb. E nesse caso, o valor do ângulo de Cobb foi de 36 graus. Qual é a indicação do Consenso Internacional da SOSORT para tratamento deste caso, por exemplo? Então, o que ela nos orienta? Até 10 graus não é escoliose, de 10 a 25 graus só tratamentos com exercícios específicos, aqueles que foram testados e comprovados, e vale ressaltar que o exame de rastreamento ele é muito importante para achar esse tipo de paciente com curvas mais leves e evitar que use colete e vá para a cirurgia. Curvaturas acima de 25 graus, o uso do colete ortopédico, e acima de 50 graus, entre 45 e 50 graus, a indicação do tratamento cirúrgico quando o tratamento com colete e exercício também não teve bons resultados. Então, neste caso, a indicação seria do uso de colete juntamente com os exercícios aí, aqueles testados, né, baseado nas evidências científicas. Então vamos falar um pouquinho do que nós temos hoje para colete ortopédico. O que acontece no Brasil? Hoje, basicamente, nós temos dois tipos de coletes. Tá? O colete de Milwaukee, que é um colete de 1945, e ele ainda é muito indicado até hoje. Vê se dá para a gente pensar o que você usa no seu dia a dia da sua vida, que foi inventado em 1945 e é do mesmo jeito. Tá? Então o colete ortopédico, o Milwaukee, ele tem baixa evidência científica. Nesse estudo, com mais de 1.000 pessoas tratadas, cerca de 25% foi para cirurgia. Então é uma baixa eficácia. Hoje nós não recomendamos o uso do colete de Milwaukee. O colete de Boston já é um colete mais recente, de 1972. Ele já tem uma melhor evidência científica, ele é um colete mais eficaz. Tá? E aí, num estudo também retrospectivo de cerca de 300 pacientes, e aí cerca de 11 a 12% só foram para cirurgia, então a cada 10, só um. Então ele é um colete muito mais efetivo. E aí, nós temos hoje diversos tipos de coletes no mundo, tá? Coletes mais noturnos, coletes tridimensionais, coletes flexíveis, coletes mais dinâmicos. Então a gente tem diversos coletes hoje no mundo todo que se usa para escoliose e nós utilizamos o colete tridimensional. Tá? O que é o colete tridimensional? Hoje, ao invés de engessar o paciente para tomar o molde, a gente faz isso por scanner 3D. Tá? Escaneia o corpo do paciente. Isso vai para um software de computador onde é confeccionado o colete com as correções tridimensionais e vale ressaltar que eu falei que a escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna. Então nós precisamos tratar com o colete, com os exercícios de forma tridimensional. E aí, depois ele vai para uma máquina que vai fazer o molde do colete de forma 3D. E aí sim, você vai sair o colete já com o formato, com as correções, e aí a gente vai fazer esse ajuste no corpo do paciente, tá? Nesse caso aqui, a gente faz uma radiografia sem colete e uma com colete para mostrar a eficácia do colete 3D. Nós temos altíssima comprovação científica do colete. Tá? Esse estudo é um estudo que foi publicado numa das revistas mais importantes do mundo, chamado The New England Journal of Medicine. É uma revista de altíssimo impacto, que ela verificou, que ela comparou grupos que não usaram colete versus quem usava colete. E aí o grupo que não usava colete, metade deles foi piorou, teve progressão e muitos foram para a cirurgia. Tá? E o outro grupo que usou colete
e ele era mais eficaz a partir de 18 horas de uso do colete. Quanto mais usava, ele era tempo dependente. Quando ele mais usava, mais melhorava esse paciente. Ele chegou até 75% de eficácia. Então hoje, o que nós temos de maior evidência científica no tratamento conservador são exercícios específicos de fisioterapia para escoliose, para curvas de 10 a 25 graus. E também nós temos estudos que mostram que os exercícios específicos, eles têm um efeito adicional à utilização do colete ortopédico. Então, em curvas de 25 até 45, 50 graus. Então, hoje, nós precisamos sim de um tratamento de alta eficácia para evitar o maior número de cirurgias nesses pacientes. Eu tenho um gancho bom aqui, vem na minha cabeça. Isso é fresco, tá, cara? Isso aqui nem foi publicado, nem foi ainda. E para finalizar, como eu vejo que o futuro do tratamento conservador vai muito além do que nós temos hoje, esse é um estudo que nós estamos concorrendo um prêmio do Congresso da SOSORT, que é o maior congresso de tratamento conservador da escoliose. Nós, do Escoliose Brasil, estamos com 2 estudos concorrendo a esse pódio. Nós mandamos um estudo prospectivo feito aqui na clínica com o nosso tratamento de exercício específico S4D de 54 pacientes. É um estudo prospectivo. O que deu desse resultado? Eles utilizavam colete mais o efeito adicional do S4D, e desses 54 pacientes tratados por 6 meses, o ângulo de Cobb teve uma mudança, uma melhora de mais de 5 graus em 81,4% dos pacientes. 9% deles estabilizaram, eles não aumentaram e nem pioraram mais do que 5 graus. E 9,6% dos pacientes tiveram uma piora de mais de 5 graus e foram para uma cirurgia, somente 5 pacientes. Ou seja, em 81,4% dos pacientes, nós conseguimos não só evitar a cirurgia, mas diminuir a curvatura da escoliose. O que eu vejo e recebo todos os dias no meu consultório são pacientes que passaram por diversos médicos e outros profissionais que não utilizam as melhores evidências científicas. Até o momento, isso acontece por falta de conhecimento. São indicações equivocadas e a pior delas é uma que se chama espera para ver. Essa é a pior decisão que um profissional pode tomar à frente da escoliose. A escoliose é uma doença altamente progressiva e ela é pouco conhecida. Por isso, devemos ter muita atenção no tratamento. E por experiência própria e dos meus alunos, imagine você ser pai ou mãe e descobrir que existe sim uma alternativa para o seu filho que ele não vá para a cirurgia. Um método capaz de, em muitos casos, diminuir a curvatura, estabilizar a progressão da escoliose e ainda salvar o seu filho da cirurgia. É literalmente uma luz no final do túnel, sem exagero. São mais de 4 milhões de pacientes na mesma situação, sem atendimento apropriado. Pense nisso. Você pode até dizer, mas hoje eu não tenho nenhum paciente com escoliose. Eu te garanto que quando você anunciar na sua região que você está se especializando, eu tenho certeza que aparecerão muitos pacientes precisando de um atendimento. Eu quero poder contar com você para ajudar ainda mais pacientes com escoliose e elevar o nível da fisioterapia do nosso país. Então, continue comigo nessa semana de treinamento. Nessa aula, eu mostrei por que exercícios fisioterapêuticos como RPG e Pilates não são tratamentos para escoliose, o que é escoliose de acordo com as organizações internacionais, como identificar a escoliose no seu paciente, como medir a radiografia e calcular o ângulo de Cobb, quais são os coletes para a escoliose e quais são os protocolos de uso do colete e, por fim, como você, fisioterapeuta, pode estar deixando passar uma oportunidade de ouro de lotar a sua agenda e valorizar ainda mais a sua consulta. E na próxima aula eu vou te mostrar um caso real de uma paciente
e quais foram os pontos fundamentais que garantiram o sucesso desse tratamento e como eles podem ser replicados a qualquer caso de escoliose. Se você gostou dessa aula, ficou com alguma dúvida e tem algum comentário, faça o seu comentário aqui no chat abaixo, que eu vou fazer o possível para ler e responder a todos vocês. Até lá!